capítulo 2, no Santuário da Bênção. Bom, equipe formada, a primeira etapa já estava concluída. O Jerônimo quis passar então no Santuário da Bênção para pegar uma orientação maior antes de partir para a crosta. Nessa orientação, eles foram lá nesse santuário, que é uma casa de preparo para quem está indo. Essa casa, ela é muito protegida, principalmente das infestações mentais de quem vai lá e de outros lugares. Então eles recebem só 20 pessoas por vez, dessas que já estão indo preparadas, já com o coração aberto para fazer o bem, só 20 de cada vez, de tão filtrado que é o momento lá deles, para que o aproveitamento do tempo seja perfeito, para que eles tenham um aproveitamento bom das palavras, das intuições, para que eles consigam captar de verdade. Quando eles estavam lá, só 3 grupinhos foram atendidos. Então foi esse, o do André, outro grupo da Semprônia, cada nome lindo, né? A Semprônia estava com um grupinho de 12 pessoas, que eles iam ajudar as mães que tiveram problemas com seus filhos e estão lá na crosta sofrendo. E outro grupinho dos loucos, de quem ia ajudar um antigo hospício. Então, eles estavam ali compondo esse grupo de 20 pessoas e o grupinho do André, na verdade, ia ajudar 5 pessoas no processo de desencarnação. Então, eles estavam ali para receber essas orientações e foi dito para eles, a conversação aqui tem que ser muito útil. Não é preciso lembrar que os pensamentos têm que ser limpos. Tipo, o Jerônimo falando para ele, como falasse assim para os alunos, né? Antes de entrar aqui, cuidado com o que pensa, cuidado com o que fala. Aproveitamento do tempo com as palavras. Velhos desequilíbrios de intromissão não são permitidos aqui, para ver que como eles já estavam mais elevados, né? Já pensou a gente lá, pensando, meu Deus, eu pensando, nem conseguiria chegar lá nesse santuário, porque eu sou muito desequilibrada, eu penso demais, falo demais, tenho vontade de conversar. Então esse santuário da bênção, ó, é para ficar caladinho, aproveitar bem e aproveitar o tempo. Bom, lá, a pessoa que recebeu eles, que era o Nicanor, a pessoa que estava lá orientando, disse assim, ó, é lamentável que se dê tão pouca atenção quando está na Terra ao poder do verbo, atualmente tão desmoralizado entre os homens. Claro que a gente ainda continua nessa mesma vibe de falar demais, falar errado, falar coisas que não deve. Bom, ele disse, não se precatam os nossos irmãos que o verbo cria imagens e que elas são projetadas, produzindo consequências boas ou más de acordo com a sua origem. A gente não pensa direito, a gente fica com a cabecinha turbilhando de pensamentos. Será que a gente não se lembra? Bom, a gente não se lembra mesmo, né? De que está produzindo imagens, projetando isso que a gente pensa, que loucura. Bom, falaram de novo, cremos que seja desnecessária qualquer alusão aos pensamentos limpos. Quem busca uma casa especializada como essa, de abençoar, não pode hospedar ideias de ódio ou maldição. Então, os 3 orientadores ali iam lá falar com Nicanor. Os estudantes, não eram mais estudantes, não, esses ali que iam descer para a terra, tipo, os trabalhadores que estavam prestes a descer iam ficar em conversação ali. E eles deveriam ter conversação útil, boa e cuidado com os pensamentos limpos. Aí o André gostou mais de conversar com um dos participantes lá do que ia ajudar os hospícios, sabe? E ele ficou muito impressionado porque o amigo dele que ia falar sobre o auxílio dos loucos estava dizendo que as organizações magnéticas das pessoas são atacadas por espíritos, por isso que eles vão ficando loucos. E aí eles frouxam, viciando-lhe os centros de força, relaxando os nervos e abreviando o processo do tônus vital. Ou seja, a pessoa que é muito obsedada, aquela que está assim, ó, já imersa nos pensamentos do obsessor, é assim que eles fazem. Atuam ali no magnetismo da pessoa, o encarnado, o desencarnado atua no magnetismo da pessoa, perde
pega o tônus vital dele, transforma, como se ele fosse mesmo o hospedeiro ali da pessoa. E aí, ó, abismo cerebral, abismo, a pessoa fica louca. Bom, esse cara que estava falando disse assim para o André: a verdadeira localização dos distúrbios nervosos, que o início raramente teve a causa biológica, a gente sempre pensa, né, alguma coisa estragou dentro da cabeça, começou lá no perispírito, no remorso, nas dívidas que a pessoa tinha, nas coisas que ela fez errado. Já começa muito antigamente em outros lados, até atingir o corpo e deixar a pessoa louca. É uma coisa perispiritual, são deficiências antigas da pessoa, deficiências morais. Bom, e ali esse grupo que ia ajudar não só os loucos, ele ia mais para ajudar os médicos do hospício. Então, para inspirar médicos humanitários aos candidatos da perturbação, né? Então, para que os médicos saiam com pensamentos melhores, façam coisas melhores. E essa pessoa, falando com o André, disse: há 5 classes de psicoses de natureza, da natureza que eles percebiam ali no hospício, né? Paranoica, perversa, mitomaníaca, que é assim de grandeza, né? Aquela mania de grandeza, ciclotímica e hiperemotiva. Jesus. Bom, esperança no eterno futuro. Tudo que se fala nesse livro, todos esses espíritos que vão ajudar na crosta, sempre falam que o que eles estão levando é a esperança. Olha que lindo. Porque eu sempre pensava, como é que vai ajudar um espírito que está endividado, uma pessoa que está ali com seus nervos à flor da pele, com as suas loucuras na cabeça, não só dos loucos, né? Todos os outros que eles iam ajudar tinham problemas graves, por isso que estavam bravos. E eu sempre pensava, mas como é que a espiritualidade vai ajudar? Eles levam esperança. É isso que a gente deve levar. Toda pessoa que entra em conversação com a gente deveria sair assim com a carinha feliz, levando esperança das nossas palavras, alegria do encontro conosco, assim que deveria ser. E é isso que eles fazem aqui, até para quem está lá com a vida destroçada, eles levam a esperança. Então, o André ficou ali conversando e essa pessoa que ele conversou abriu muito a mente dele, falando que a estrada da paciência e da tolerância é que criam esse caminho de redenção própria. Então, ajudando os outros com paciência, porque eles não conseguem ajudar sem paciência, e tolerância, porque essa gente que está lá, que pode ser o nosso caso também de ir para lá, precisa muita tolerância. Eles são chatos, eles estão presos em pensamentos, em manias, então eles precisam de paciência e tolerância. Só que a pessoa com paciência e tolerância ajudando o outro está agindo em causa própria, da sua própria evolução. Legal, né?